prazer estarmos aqui mais nesta oportunidade. Nós estamos muito felizes em ter passado este final de semana aqui com os irmãos. Para nós, a minha, a Rosane, a nossa pequenininha, um prazer mesmo ter Deus dado a nós essa oportunidade. As impressões serão levadas conosco e com certeza nos trará saudades desses momentos tão gostosos dos quais nós passamos aqui. Eu gostaria de agradecer o convite dos irmãos em confiar a nossa pessoa, a nossa família, ministrar a palavra de Deus diante da igreja local aqui. Eu agradeço a confiança que os irmãos têm dado e agradeço ao nosso Deus por Ele ter nos dado condições de expor da sua palavra. Gostaria de agradecer a todos que vieram para estar conosco também, para ouvir da palavra. Fiquei muito feliz no que nós estávamos ontem à noite, hoje pela manhã, agora à noite. Fico muito satisfeito em ver os irmãos, as irmãs, os que nos visitam, estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu sempre gosto de dizer isso quando eu estou fora lá de Franca. Se falasse para você que você iria vir aqui para ouvir um mecânico falar alguma coisa da Bíblia, você não viria. Não vai lá que vai ter um mecânico lá que vai falar alguma coisa, você não viria. E você estava certo, você não devia vir mesmo, não. Não tem nada de bom para te falar. Mas aqui eu quero que o Denis, o mecânico, fique lá fora. Eu não vim aqui para falar nada de mim, nem o que já falei, nem o que estou a falar. Mas quero que o nosso Deus, dirigido pelo Espírito Santo, possa dirigir a sua vida, dirigir a sua palavra e que impacte a sua vida através da mídia. Diferente de quando a gente está ministrando, ensinando, as mensagens que normalmente a gente faz no campo evangelístico, nós usamos menos tempo. Eu gosto de ser mais curto. Então vocês não se assustem se nós usarmos pouco tempo na exposição da palavra na evangelização. Como é? O relógio? Não, vamos ficar sem relógio, para nós não assustar com ele. Mas eu prefiro assim, eu gosto que aqueles que estão nos ouvindo, principalmente a respeito do Evangelho, precisam entender essa grande verdade. E antes de começar, eu já quero te pedir uma coisa. Se você não entender o que nós estamos falando aqui nessa noite, por favor, eu estou pedindo, por favor, não vá embora para a sua casa sem entender, tá? Então, se você não entender, não conseguir compreender o que nós vamos falar aqui nessa noite, não vá para a sua casa sem entender. Procure-nos. Nós queremos fazer você entender, não por causa das nossas vontades, daquilo que nós sabemos, mas por causa da palavra de Deus. Tudo bem? Então vamos ler 2 versículos apenas para dirigir os nossos pensamentos aqui nessa noite. Primeiro, em Gênesis, capítulo 3 e o verso 9. Gênesis, capítulo 3 e o verso 9. Primeiro livro da Bíblia, o capítulo 3 e o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: Onde estás? De novo. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: Onde estás? Agora, vamos lá para o Evangelho de Lucas, e o capítulo 19.
Lucas, o capítulo 19. E observe no verso de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Temos certeza que o Senhor vai abençoar a sua palavra nessa noite. Amém. Nós temos um verso em Gênesis capítulo 3, quando Deus fez pela primeira vez, uma procura pelo homem. O homem que Deus criou, o ser humano que Ele criou, que Ele fez, esse ser humano igual eu e você, Deus criou lá no jardim do Éden, um homem e uma mulher, retirado da costela do homem, macho e fêmea, Deus o criou. Deus criou o homem para ser um semelhante a Ele. Assim foi que Ele disse na criação do homem, quando Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus fez um homem perfeito. O ser humano, na sua genealogia primitiva, o seu estado primitivo, Deus criou o homem perfeito. Deus criou o ser humano sem nenhum defeito. Deus criou um ser humano íntegro, completo, cheio de todas as qualidades possíveis, capaz intelectual, capacidade física, capacidade de longevidade, capacidade de conhecimento. Deus criou o homem assim. Deus tinha um propósito especial quando Ele criou o homem. Quando Ele fez o ser humano, Deus olhou para o ser humano com uma afeição diferenciada de toda a criação. Se você ler os versículos antes do que nós lemos a respeito do Gênesis, do início de todas as coisas, tudo o que Deus criou pelo poder da sua palavra. Deus criou apenas pelo aquilo que Ele queria, direcionado pelo seu poder, a sua vontade. Deus criou todas as coisas apenas pelo haja. Deus fez tudo pelo seu poder. Mas quando foi na criação do homem, Deus não fez pelo haja. Deus colocou a mão na massa, literalmente, porque nós somos feitos de pó da terra. Então Deus usou de todas as suas habilidades para formar o homem. E quando eu paro para pensar nisso, eu começo a pensar que Deus sempre teve um carinho especial por essa parte da criação chamada de ser humano. Deus não fez o homem da mesma maneira que fez as demais coisas, mas Deus fez o homem para colocar num lugar especial. E sabe, até nos dias de hoje, Deus continua dando condições para que novos seres humanos nasçam. E Deus quer que o ser humano ocupe um lugar especial na criação. Sabe, eu quero dizer a você nessa noite que está aqui conosco, meu irmão, aquele que está nos visitando aqui, Deus te vê como uma pessoa especial. Deus criou você especial. Não existe nesse mundo, com mais de 6 bilhões de pessoas, ninguém igual a você. Você foi criado exclusivo. Deus te fez exclusivo. Afeições físicas, mentalidade, capacidade de decisão, Deus te fez exclusivo. Não existe nesse mundo ninguém que seja 100% compatível a você, porque Deus tem um propósito exclusivo com cada um dos seres humanos. E não foi diferente na criação quando Deus criou o Adão e a Eva, porque Deus tinha um propósito especial com Adão e Eva. E Ele continua tendo propósitos
especiais. E Deus colocou no homem algo que é interessante demais, que é o poder de decidir sobre a sua vida. Decidir sobre o que ele quer e o que ele quer, né? Nós muitas vezes nos gabamos ou falamos: olha, eu faço o que eu quero. E sabe, isso não é